Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, o tio Rico tá na área. Seja muito bem-vindo ao vídeo sobre o checkmate mais bonito da história do xadrez, gente. Chegamos no primeiro lugar. Segundo o artigo do chess.com, os 10 checkmates mais bonitos de todos os tempos, do autor Sam Copeland. Aí, galera, hoje vamos conhecer o mate do Rossolimo. Primeirão, checkmate mais bonito aí de todos os tempos. E o Rossolimo versus um mestre nacional em 1944 executou. Vamos dar uma lida que está escrito aqui no texto logo abaixo, a chamada da partida. E o nosso checkmate mais bonito combina a complexidade de Engels versus Cardoso com a sutileza de Jung versus Zabatos. Rossolimo executa uma série impressionante de sacrifícios para arrastar o rei negro para uma rede de mate, culminando no ataque do próprio rei branco, junto com um lance de torre silencioso. Realmente essa sequência do Rossolimo é espetacular, gente. Sem eu saber o lance do Rossolimo, eu fiquei analisando a posição, jamais encontraria essa sequência. Uma sequência muito difícil que veremos daqui a pouco. Mas antes, vamos conhecer quem é esse jogador chamado Rossolimo? O cara aí que deu o checkmate mais bonito da história. Então vamos dar uma olhada aí. Quem era ele? Nicolás Rossolimo é um jogador que nasceu no Império Russo, depois ele se naturalizou grego, francês e norte-americano. Nasceu em 1910 em Kiev, faleceu em 1975. Ele conseguiu o título de grande mestre em 1953. Um jogador muito importante para a história do xadrez, inclusive tem uma abertura que leva o seu nome muito famosa, que é o ataque Rossolimo aí contra a Siciliana, aquele famoso bispo B5. E acho que tem outras variantes aí do xadrez, aberturas e defesas que também leva o nome aí do Rossolimo. É um jogador muito importante para a história do xadrez. Então vamos lá. Vamos ver esse checkmate agora. Dá uma olhada. A posição que estava no tabuleiro era exatamente essa. Rossolimo jogando de brancas contra o mestre nacional de pretas. Qual será que foi a jogada do Rossolimo? Aqui ele começou a sequência mais brilhante de ataque de todos os tempos do xadrez para conseguir dar checkmate. Dá uma olhada como a posição está complicada para o Rossolimo. O Rossolimo está com 2 pontos de desvantagem. Tem 2 pontos aqui para as pretas de vantagem. As pretas estão melhores nessa posição. Sem eu saber o lance do Rossolimo, eu pensei em algumas possibilidades. Vamos dar uma olhada aqui em algumas possibilidades que tinha para jogar o Rossolimo. E dá uma olhada. Nosso rei está em F3, todo exposto aqui, todo lascado nessa posição. Nossa dama, nosso cavalo, torre, bispo e torre aqui. Nossa estruturinha de peões centrais aqui. Temos um peão lá em A2 isolado. Será que o Rossolimo jogou? Essa posição está muito difícil. Dá uma olhada. Eu já pensaria em fazer alguma coisa nesse sentido, ó. Fazer rei G2 para depois rei F1 para esconder meu rei. Meu rei está muito exposto ali na casa de F3. Já pensaria em fazer alguma coisa assim. Mas vamos começar dando uma olhada em todas as opções desse cavalo, o cavalo de E4 aí do Rossolimo. É um cavalo central, então ele tem bastante atividade aqui no centro. Dá uma olhada. Ele tem todas essas opções aí para pular. Será que o lance do Rossolimo foi de cavalo, com esse cavalo aí de E4? Dá uma olhada. Eu pensei no primeiro lance, cavalo G3, para vir combater esse cavalo aqui, ó, do mestre nacional, que esse cavalo de F5 aqui das pretas está forte. Pensei, vou propor uma troca aqui de cavalos, né? Tirar esse cavalo aqui que está incomodando muito aí na frente do meu rei, ameaçando cheque para todo lado aqui para cima de mim.
Então pensei nesse lance, cavalo G3. É um lance bem ruim, aqui já leva a dama D5, cheque. Nosso rei só tem uma casa para fugir, tem que fugir lá para G4. Nosso rei está ficando cada vez mais exposto. Aqui as pretas já tem muitas jogadas para ganhar mais vantagem ainda. As pretas já estão com 3,70 aí na frente. Aqui já está funcionando um monte de temas táticos, ó. Por exemplo, como cavalo por E5, ó. Dá uma olhada. Esse lance vem com cheque. Não posso capturar esse cavalo. Se eu capturar esse cavalo, cai minha dama lá em D2, ó. E aí eu tô perdido realmente com 12 pontos de vantagem para as pretas. Tô todo lascado. Perdi a dama. Então não pode tomar esse cavalo. Tem que sair correndo de novo, por exemplo, para H3. E a nossa posição está ficando cada vez pior. As pretas já estão fazendo a ruptura central aqui em D4. Uma continuação que com certeza incomodaria muito aqui. Então não foi esse lance, né? Já vimos que cavalo G3 é um lance bem ruim aqui para as brancas nessa posição, bem ruim mesmo. Outra ideia que eu tive foi sacrificar o cavalo aqui em G5, mas aqui peão toma, torre toma. Como que a gente segue o ataque, né? Eu não vi nenhuma maneira de continuar um ataque forte aqui para cima das pretas. E agora as pretas têm 13 pontos de vantagem. Provavelmente vamos perder essa partida. Então jogar o cavalo aqui em G5 para sacrificar também é uma jogada bem ruim. Outro lance de cavalo é cavalo F6, mas aqui peão toma. Você faz o que para atacar depois, né? Não tem ideia nenhuma. Outra ideia é cavalo D6, colocar o cavalo lá no posto avançado. Só que aqui pode tomar de bispo esse cavalo. Ao retomar de peão, dama toma e ativamos a dama aí das pretas. Já vamos ter problemas nessa posição, já estamos levando essa, a dama já está de olho na torre. Os cavalos estão pulando para cima. Está ocorrendo a ruptura central aqui. Provavelmente vamos perder essa partida. Então, colocar o cavalo lá no posto avançado em D6 também é bem ruim. Mas tem uma jogada que consegue ser pior, que é tomar esse peãozinho aqui de C5. Ó. Aqui um jogador materialista se daria muito mal. Tomar esse peãozinho de C5 aqui com o cavalo, bispo toma, e as brancas não podem retomar o bispo, porque se retomar o bispo, cai a dama lá em D2, entregamos a dama e a partida toda, 24 pontos de vantagem para as pretas, e aqui já era, tá perdido, né, gente? Então já fizemos o cavalo aqui, não funciona, aqui não funciona, aqui não funciona, aqui não funciona e aqui também não funciona. Então não é lance de cavalo que o Rossolimo fez. Outra jogada que eu pensei nessa posição era fazer bispo E3, para defender esse meu cavalo e principalmente abrir a casa de E2 aqui para eu puxar meu rei para trás. Talvez jogar o rei lá em F1, esconder o rei, melhorar a segurança aqui do meu rei. Meu rei está meio mal nessa posição. Mas esse lance também é bem ruim. Aqui eu já levo a ruptura central das pretas. Se eu retomar, aqui eu estou tomando temas de ataque para todo lado. Está caindo o peãozinho de D4 que tem ataque de 2 cavalos e da dama adversária. Estou perdendo esse peãozinho. E aqui também a gente ficaria lascado nessa posição. Ó. 3 pontos de vantagem para as pretas. Então o lance bispo D3 também é bem ruim nessa posição. Outra ideia que eu tive foi torre G4, dobrando as torres aqui na coluna G. Apesar de não ameaçar nada agora, ó, que o peãozinho de G7 das pretas está super bem defendido pelo cavalo e pelo bispo. Não ameaça nada, mas eu pensei em torre G4 só para abrir a diagonal aqui para minha dama. Poder passar para alguma dessas casas, poder atacar, se possível aqui, passar aqui para cima do rei das pretas para o ataque alguma hora, controlar melhor essas casas. Também uma jogada bem ruim, 3,65 de vantagem para as pretas, elas podem fazer a ruptura central aqui,
ou várias outras jogadas que já seria muito bom aqui para as pretas cada vez e aumentando a sua vantagem. Então torre G4 agora também não funciona. Outra jogada que eu pensei foi assim, ó. Rapaz, eu tô meio lascado aqui no ponto de D4, ó. Pretas estão ganhando aqui meu peão. E se cair esse peão de D4, vai cair todos os meus peões centrais, aí já era pra mim, né? Tô perdido. Então o que eu pensei? Trazer a torre pra D1. Vamos vir defender esse peão de D4 aqui que o bicho tá pegando pra gente. E vamos tentar se segurar aqui, né? Outras jogadas que eu pensei foi tirar o rei. Rei G2, rei F1 para esconder esse rei que nosso rei tá mal aí, na minha opinião, né? Então dá uma olhada. Todas as jogadas que eu pensei foram ruins para as brancas. Cada vez ia aumentando mais a vantagem para as pretas. E você? Escreve aí nos comentários do vídeo que lance que você jogaria nessa posição, sem conhecer o lance do Rossolimo, lógico, né? Dá uma olhada no lance do Rossolimo no tabuleiro agora. Torre por F5, malandro, segura essa. Torre por cavalo aqui na casa de F5. Eu não entendi nada dessa jogada, por que o Rossolimo sacrificou a torre nesse cavalo agora, nesse momento. Talvez para diminuir a pressão aqui que ele estava sofrendo em D4. Só que não, a ideia do Rossolimo era muito mais profunda. Aqui o mestre nacional acabou de perder o cavalo, ele tem que retomar. Então ele retoma, né? Ele faz E por F5, ele toma a torre aí do Rossolimo, né? E agora? O que eu pensei em fazer aqui? Eu falei, agora eu tô lascado mesmo. Dá uma olhada, sacrifiquei a qualidade. As pretas estão com 6 pontos na frente aí. O meu cavalo está sendo atacado. Então meu cavalo está caindo aqui na casa de E4. Se eu tirar meu cavalo para qualquer uma das opções possíveis aqui, ó, a gente já viu que todas são ruins. Todas são opções ruins para as brancas, realmente. Vamos levar um ataque das pretas cavernoso, dá uma olhada. Se a gente joga cavalo G3, quem já toma dama D5, aí vamos ter que correr com esse rei para cá ou para cá. Provavelmente vamos levar mate aqui rapidamente após a ruptura central aqui das pretas. Uma jogada que não funciona, tirar o cavalo para G3 aí para salvar o cavalo do ataque do mestre nacional que estava jogando aí contra o Rossolimo. Tomar aquele peão de C5 é a pior opção novamente. Ah, mas tira o cavalo aqui do ataque do peão, tomando um peãozinho ali, tio Rico. Aí perde o cavalo, leva bispo por, não pode retomar, porque ainda está caindo a dama lá em D2. Trocou o cavalo por um peão e não pode retomar, tem que pensar em outra jogada agora. E aí tá perdido, 6 pontos aqui para as pretas. Colocar o cavalo no posto avançado lá em D6, simplesmente entrega um peão. Cavalo vem para cá, bispo toma, peão retoma, dama toma. A dama tá ativa atacando, a torre tá ativa atacando. Aqui as brancas estão lascadas com esse rei em F3 super exposto. E já era, ó. 6.22 para as pretas. Rapaz, então não dá para tirar esse cavalo para nenhum lugar. Se eu tirar esse cavalo para cá, peão toma também, entrega o cavalo. E o nosso cavalo está atacado. Qualquer jogada de cavalo é péssima nessa posição. Rapaz, o que eu vou fazer então? Olha que posição difícil de jogar pro Rossolimo. Rossolimo segue com um sacrifício simplesmente brilhante, malandro. Ele segue com dama por H6. Maluco, toma essa, mestre nacional. Sacrificando a sua dama no peãozinho aqui de H6. E é uma jogada brilhante. Dá uma olhada porque é uma jogada brilhante. Se as pretas tomarem a dama de peão... Opa, mate em 2, hein? Cavalo F6 cheque. A única para o rei fugir é H8. Torre por G8 mate. Então aqui já está o primeiro veneno aí desse sacrifício de dama do Rossolimo. Beleza.
dá para tomar de peão essa dama aqui, senão a gente vai levar mate em 2. O que o mestre nacional pensou? Eu vou tomar de rei. Se chegar torre H1, meu rei pode fugir para G6 e segue o baile aqui. Eu tenho grande vantagem material, vou acabar ganhando. Só que não. Dá uma olhada. Mestre nacional tomou a dama. Chegou torre H1 do Rossolimo, dando cheque. Única casa disponível para esse rei fugir é a casa de G6. O mestre nacional foge para G6. E dá uma olhada que a barrinha aqui está nos dizendo. Tem mate em 4. Mate em 4 nessa posição. Eu faço um desafio para qualquer um aí que não conhece o lance do Rossolimo. Dá um pause nesse vídeo agora e tentar achar mate em 4 nessa posição. A posição está muito difícil, gente. Dá uma olhada. Rossolimo está com o cavalo atacado aqui. Qualquer lance de cavalo perde o mate em 4. Entrega toda a partida. As pretas têm 10 pontos de vantagem material porque as brancas acabaram de sacrificar a qualidade e a dama. Quando as pretas ativarem suas peças, já era. Perdemos essa partida. Se fizer torre G1 para ficar dando cheque com essa torre aqui embaixo, o rei foge para H7. Se torre H1, o rei se esconde lá em G8 e já era. Perdemos a partida. Agora olha só, as pretas têm 22 pontos aí na frente das brancas de vantagem. Já era, aqui tá perdido para as brancas. Então não adianta ficar dando cheque aqui com essa torre aqui embaixo. Lance capivara gosta de dar cheque simplesmente. O que será que o Rossolimo fez nessa posição? Então vamos lá. Veja o lance do Rossolimo no tabuleiro, malandro. Rei F4. Que lance bonito, que lance lindo. Rei F4. Exclama. Por quê? Dá uma olhada. Com o avanço do rei para F4, Rossolimo cria uma ameaça terrível para a posição desse rei das pretas. Qual que é a ameaça? Bispo H5. E aí vai acabar levando mate esse rei. Se as pretas fizerem uma jogada qualquer aqui bem ruim agora, como por exemplo o jogador Fominha materialista, tomar esse cavalo, ô tio Rico, tá caindo um cavalo aí, toma esse cavalo logo. Se tomar esse cavalo já leva Bispo H5, o rei só tem essas duas casas disponíveis, ou seja, vai entrar na reta dessa torre para levar um cheque descoberto de qualquer maneira, não tem jeito. Então vamos supor que ele viesse aqui para H7, já levava bispo por F7, mate, malandro, toma essa. Aqui só não é mate direto, o computador diz, porque tem que entregar a dama. Tem que jogar a dama aqui em H3 para ser atropelada pela torre. Torre por H3, mate. Acabou a partida. Tomar o cavalo é mate, hein? Dá uma olhada, se tomar o cavalo aqui, leva bispo H5, a outra opção é vir aqui para cá, né? H6, mas leva a mesma sequência. Bispo por F7. O rei não pode fugir para cá que o bispo controla, nem para cá que o rei controla. Por isso, o lance rei F4 foi espetacular do Rossolimo. Foi para o rei dele participar da guerra e impedir essa casa de fuga do rei das pretas. Aqui tem que entregar a dama para ser atropelada e mate. Acabou a partida. Então, dá uma olhada. Esse lance de rei foi espetacular. Rei F4. Agora as brancas ameaçam bispo H5 com sequência de mate. Um mate em 3 nessa posição. Já vimos que se tomar o cavalo leva mate. Não pode tomar o cavalo agora. E agora, que peça das pretas vem defender a casa de H5? A dama está longe, o cavalo está longe, não vem. A torre não passa. O bispo está impedindo, o bispo não tem nem muita atividade aqui. E agora, como é que vem defender a ameaça de bispo H5 aí do Rossolimo? O mestre nacional ainda achou um lance fino aqui para defesa. Dá uma olhada.
ele fez dama E6. Dama E6. Nossa, tio Rico, mas dama E6 aí defende aonde? Dá uma olhada. O mestre nacional pensou em devolver a qualidade, dar a dama por sua torre e evitar o checkmate com o lance bispo H5 das brancas. Olha que espetacular. Agora bispo H5 não é mate mais. Ó. Se chegar bispo H5, o rei foge para H7. Se o mesmo bispo por F7 chegar um cheque descoberto, dá para cobrir de dama. E a dama está dando um contra-cheque. Então aqui, obrigado a tomar essa dama, senão vai cair a torre. Então aqui toma a dama, o rei retoma. Poderia seguir com a tomada da torre. Depois as pretas poderiam seguir com a tomada do cavalo. E ficaria uma posição mais ou menos igual a essa. Ó. Totalmente empatada. As pretas têm duas peças contra apenas uma peça das brancas. A posição está empatada porque o rei das brancas está melhor. Tem um peãozinho passado aqui. E pode se tornar 2 em algum momento. Os dois peãozinhos centrais realmente vindo seria muito incômodo para a posição das pretas. Mas a partida está empatada. Ó. E perdemos o mate espetacular do Rossolimo. Né? Então o lance dama E6 do mestre nacional foi fino para defender. Para colocar a dama em H6 lá e defender tudo, devolver um pouquinho de material e seguir jogando. Rossolimo, após sacrificar a qualidade, depois sacrificar a dama, e agora Rossolimo. Seu cavalo continua atacado. O lance bispo H5 não é mais mate, as pretas defenderam dessa maneira maluca aí, colocando a dama na frente. Rossolimo. Aonde está o mate? Olha só, a barrinha está falando que tem mate em 3. Cadê o mate em 3 nessa posição? Qualquer pulo do cavalo é ruim nessa hora para salvar o cavalo. Perde a partida no ato. Dá uma olhada. Sair com o cavalo agora para tomar esse peãozinho. Olha a barrinha. Inverte na hora. As pretas agora têm vantagem. Colocar o cavalo lá em D6. Piorou. 14 pontos de vantagem para as pretas e não tem mais mate. Acabou a partida. É um lance lógico, né? Nosso cavalo está atacado agora. Tirar o cavalo é um lance natural, lógico. Jogar cavalo aqui G5. A barrinha. Vantagem para as pretas e perdemos o mate. Tirar o cavalo para G3. Vixe Maria. 22 pontos de vantagem para as pretas. Perdemos o mate, não tem mais nada. Essas 3 peças aqui não vão conseguir segurar todas as peças das pretas quando as pretas conseguirem ativar as peças dela. Tem a ruptura central aqui acontecendo. E já era, está perdido. Então tirar esse cavalo de E4 agora está perdido para qualquer lugar. O que será que o Rossolimo fez agora? Ele fez mais um lance brilhante. Que o artigo, quando a gente leu lá no começo, falou que era um lance silencioso de torre. Dá uma olhada no lance do Rossolimo no tabuleiro. Agora, malandro. Torre H8, o único lance possível para manter aquele mate em 3, que agora virou mate em 2, de maneira forçada para as pretas. Olha que lance espetacular. Rossolimo colocou a torre lá em H8 para a torre controlar essas duas casas de fuga do rei das pretas. E agora o lance bispo H5 está chegando como uma pedrada e é inevitável mate fatality com bispo H5 no próximo lance. Não tem o que as pretas possam fazer, ó. A dama não consegue defender H5, nem o bispo, nem a torre, muito menos o cavalo está lá do outro lado. Se tentar fazer, por exemplo, um lance como F6, para dar uma casinha aí para o rei fugir, chega bispo H5, mate. Se for Fominha falar, agora sim eu vou tomar esse cavalo aí do Rossolimo, agora é a hora. Tomar o cavalo, bispo H5 é mate.
Não tem defesa para o exército das pretas. Esse bispo H5 vai chegar de qualquer jeito. Espetacular aí os sacrifícios e os lances que a gente fala que são lances silenciosos, lances discretos, como por exemplo o avanço do rei para F4 controlando G5 de uma maneira espetacular, a passagem da torre lá para o outro lado, muito fino esse lance. Realmente Rossolimo aqui, ó, com 10 pontos de vantagem para as pretas, conseguiu dar esse mate, apenas usando o rei, a torre e o bispo que está invadindo H5. Espetacular a sequência de sacrifícios feita aí pelo Rossolimo, né? Não é à toa que o Rossolimo aí é uma lenda da história do xadrez. Se você gostou, dá um like pra gente aí no canal, dá uma força no canal, deixa aquele joinha aí pra gente. Se inscreve no canal se você quiser acompanhar conteúdos de xadrez que eu vou trazer para vocês aqui nesse canal bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei essa sequência aqui do Rossolimo, que eu fiquei procurando 1 hora e não cheguei nem perto de encontrar. Uma sequência fenomenal. Então um grande abraço para todos aí que assistiram o vídeo. Fiquem todos com Deus e valeu!